Salve, salve amante dos carros, eu sou Felipe Marquezini, técnico automobilístico e com mais de uma década de experiência em vistoria automotiva. E também eu sou um entusiasta do automobilismo virtual e real. E hoje eu tô aqui no meu cockpit para a gente fazer uma corrida de GT3, numa corrida oficial aqui do iRacing, que é um dos principais simuladores do mundo. Vocês vão acompanhar eu correndo em Zolder, que é uma pista bem complexa, bem técnica em alguns pontos. E eu vou correr de Porsche 992 GT3, um carro muito interessante. Então bora acompanhar essa corrida comigo. Bom galera, a minha volta de quali fez um P3 aí pra mim, 1:29.472 aí. Isso aqui é a volta de apresentação, a gente tá aqui tentando aquecer o pneu um pouquinho, mas é bem complicado. São duas filas duplas, né? Então a gente não pode ficar balançando o carro nem nada. E aí deu a largada, ó. Deu a largada, mantive terceiro lugar aí. Consegui manter uma certa distância do P4. Essa curva é bem complicada porque a gente tem que frear forte de início e já tirar o pé para não fazer o carro rotacionar tanto a traseira, né? A gente acaba rodando aí, né, se for muito agressivo no freio. Essa segunda curva também é um pouco mais complicada nesse mesmo estilo. E aí o Ford GT aí, GT3 ele ficou na minha frente e o Porsche tava liderando ali do Gale, né? O Pereira e o Gale que estavam na minha frente aí. Eu mantive um P3 quer dizer, né? E aí seguiu a corrida por um tempo. Eu não estava acertando essa chicane de jeito nenhum, estava complicado. Eu não consegui acertar ela, errei diversas vezes aqui durante a corrida, vocês vão poder ver isso. Essa chicane também eu não estava acertando, aí eu espalhei demais, ó, eu acabei comprometendo a minha saída de curva. E é muito importante saída de curva por causa dessa praticamente reta, né? Porque a gente faz ela flat, né? Então o pé embaixo inteirinho, então você perde muito tempo quando você acaba errando aquela saída de curva. E tanto é que os dois abriram aí de mim, ó. Acabaram avançando um pouquinho mais na corrida. Mas ok, a gente tenta manter a calma, freando, sempre tentando frear antes aí para focar na saída de curva. Mas é complicado, era a primeira corrida que eu tava fazendo com esse carro, eu tava utilizando a Ferrari, né, GT3. E aí eu mudei para Porsche, tem alguns detalhezinhos um pouquinho diferentes. E aquela primeira curva que eu falei que é bem complicada, você vê que o carro dá uma traseiradinha, o controle de tração chega até a acionar um pouquinho aí, dá pra ver as luzes no painel acendendo aí na hora que eu tô saindo com um pouquinho de lado de carro, né? Mas aí a gente acabou perdendo um pouquinho de tempo pro P1 e o P2, eles estão abrindo aí a 1.4, 1.5. Ambos, né, cada um deles aí 1 segundo, a gente tá a 2 segundos, 0.5 do líder. Mas nesse momento aí, ó, a Porsche deu uma errada e eu acabei errando junto, porque eu vi ele errando. E aí, sabe aquele famoso meme, agora eu se consagro? Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Eu vi ele errando e acabei me emocionando ali. Fazer o que? É complicado. A gente acaba tomando certas decisões erradas aí, chega na hora da corrida, porque a adrenalina vai a milhão. Você vê que minha primeira volta foi 1:34.3, foi bem lenta perto dos outros dois, né? O Ford GT fez 1:33.0 e eu fiz e o Porsche tinha feito 1:31.5, então ele estava abrindo da gente. Ele era mais rápido, eu não estava conseguindo manter um pace legal, né? Meu ritmo de corrida não estava tão bom. Apesar da minha volta de quali ter sido mais rápida, eu preferi fazer uma corrida mais conservadora, tentar manter aí o carro inteiro até o final. Inclusive eu não tive nenhum incidente, nenhum toque, nenhum off-track, nem nada, porque eu tentei ser conservador por causa da sessão que a gente estava, né? Para quem não sabe, o iRacing numera a gente, né, a numeração dos carros com base no nosso iRating, que é o nosso ranking, né, de jogador. O meu carro estava com o número 2, então significa que nesse servidor eu era o segundo player com maior ranking. Significa que se eu perder também, eu perco uma paulada, né? Bem complicado. Então, e se manter bem nessa corrida era muito importante por conta disso. Eu acabei entrando nesse lobby aí que estava bem equilibrado e a minha pontuação do meu ranking aí era bem alta pro lobby. Mas eu não estava tão preparado para a corrida, né? Eu acabei cometendo diversos erros, ó. Mais uma vez eu tive que tirar o pé na saída de curva ali,
bem depois dessa chicane, é bem complicado, você acaba perdendo muito tempo. Você vê que ó, o meu Delta ali, ele até melhorou em relação à volta passada, mas você vê que o Porsche e o Ford abriram, foram embora. Eu até encostava um pouquinho neles nessa curva, que eu fazia um pouquinho melhor do que o Porsche, mas as chicanes ali tava complicado, viu? Eu tava errando demais. Essa chicane eu errei muitas vezes também. Acabei tocando na terra ali, tive que tirar o pé para evitar rodar o carro, né? Como o Porsche é um motor traseiro e também com tração traseira, né? Então ele é bem desequilibrado em alguns momentos ali, porque, para quem não sabe, um motor traseiro ele fica atrás do eixo traseiro do carro, né? Então ele fica atrás das rodas, igual o Fusca, esses carros assim. Um motor central ele fica na parte de trás do carro, só que na frente do eixo traseiro. Então é considerado motor central, né? Como Lamborghini, a Ferrari também. Esses carros têm motor central. A Porsche tem um motor traseiro. Bom, aí a corrida até que ficou meio controlada, porque a Porsche era mais rápida que a gente. Ó, nesse momento aí eu ataquei um pouco demais a zebra. Você vê que o carro pulou, chegou a sair do chão. Isso é muito ruim. Isso aí pode afetar o assoalho do carro, pode afetar os splitters dianteiros ali de direcionamento de ar. Errei mais uma vez, ó, porque eu tava chegando perto da Porsche, né? Eu tava conseguindo chegar próximo dele, acabei me emocionando demais e tinha uma BMW me atacando. Se você olhar no espelho em cima, o espelho ele tá com um ângulo bem aberto, então dá a impressão de que eu tô muito mais longe do que realmente eu tô. Mas se você olhar o intervalo ali na tabela do lado esquerdo, você vai ver que o cara tava a 1/10 de mim, literalmente do lado. Ó, você vê, nesse momento ele tá do lado do meu carro, mas pelo espelho parece que ele não tá. E aí eu consegui fazer uma defesa de posição. E por que que eu peguei o lado de fora? Porque nessa chicane, o lado de dentro depois eu teria prioridade. Então ele ficaria em desvantagem. Ele foi inteligente de não me atacar nessa primeira curva, porque essa primeira curva para você dividir é muito complicado, é igual a Silverstone, naquela batida com o Hamilton e o Verstappen, é bem difícil. Os dois vão perder muito tempo e aí a BMW rodou. Você vê que aí meus batimentos cardíacos nesse momento ali, ó, que eu estava sendo atacado, é um momento de muito estresse, é um momento muita tensão, porque você tem que se concentrar nas entradas de curva e sair bem delas. Além de defender e saber quando que o cara pode dar um dive bomb ou não, né? O cara pode simplesmente atirar o carro em cima de você, então você tem que ficar muito esperto com isso. E aí eu comecei a cometer alguns erros, né? E você vê que assim, nessa disputa de posição com a BMW que estava atrás de mim, os caras abriram aí 3 segundos aí de mim. Então eles foram embora. E aí acabou ficando um pouquinho complicado por causa dessas defesas de posição que eu tive que fazer. Nesse momento eu dei uma tocadinha também na grama. Tive que tirar um pouco o pé também, mas tá ok, tá valendo. Não cheguei a perder tanto tempo, não tem tanto problema. A minha sorte é que aquela BMW ela rodou, porque realmente ele estava mais rápido. Naquele momento ele tinha feito a volta mais rápida da corrida até então. Eu tava um pouco desconcentrado nessa corrida, mas assim, foi uma corrida ok. Consegui segurar esse P3 bem. Mais uma vez abrindo mais uma volta, até que foi tranquilo. Tinham 15 pilotos, se eu não me engano, nesse grid. Foi um grid até que vazio, assim, né? Eu não lembro qual é a capacidade máxima do iRacing para essa corrida. Se bobear, pode ser até que seja 15 mesmo. Mas você vê que eu cometo diversos errinhos simples que vão me tomando 2, 3 décimos por curva. E é isso aí, no final da volta acaba me tomando 2 segundos, assim, de um tempo ideal. Um tempo que deveria ser bom. Eu mesmo... Não, nesse momento eu fiz uma volta de 29,8, que basicamente é 4 décimos mais lento do que a minha de quali. Mas ok. Os dois primeiros fizeram a volta de 29,4 e o Pereira ali fez uma volta de 29,2. Ambos abriram tempo de mim, né? Eu tava errando demais essa chicane, nossa. Eu tinha que tirar o pé aí, eu acabava perdendo tempo. Mas, se você olhar esse delta aí, esse número que tá vindo aí, significa que eu tô melhorando a minha volta. Se eu não me engano, eu tava deixando a volta passada, então era sempre em comparação com a volta passada. Aí, eu tentei frear mais tarde, porque eu vi aquele delta melhorando e falei, nossa, eu vou fazer uma volta rápida. Acabei freando mais tarde, você viu que eu embarriguei a curva, passei demais dela, tive que matar minha saída de curva, piorou pra caramba. Você vê aí meus batimentos cardíacos nesse momento aí, chegou num nível bem alto, bem extremo.
E aí a desconcentração acaba tomando conta e a gente fica meio que errando coisas bobas que a gente acerta normalmente no treino muito fácil. Eu fui só tentando controlar isso aí, mas é bem complicado, né? Corrida oficial a gente fica muito tenso, a largada é muito tensa também, porque você nunca sabe os pilotos que você está enfrentando. Você pode enfrentar um cara doido aí que se atira em você e acaba com a tua corrida. E aí tentei manter, ó, você vê que a minha volta tinha sido 1:30.0. Se eu tivesse feito aquela minha volta ideal, eu teria mantido a diferença de tempo aí com os líderes. Aí eu comecei a acertar um pouco mais essa chicanezinha aí. Ela é muito interessante, mas ela é muito complicada. Se você ataca demais a primeira perna dela, ela tem um bump muito alto, ela te joga muito alto. Seu carro sai voando ali e você acaba perdendo muito tempo, além de poder danificar a suspensão ou assoalho também, né? Igual eu falei. Tem muita coisa que pode danificar. Nesse momento, eu estava tentando focar em fazer as curvas corretas aí para não abrir, para não deixar os caras abrirem demais, né? Ainda mais, ó, você viu que eu tive uma saída boa de curva, né, em relação à última volta. Você vê como é que eu melhorei de uma volta para outra. O erro que eu tinha feito fez eu perder 6 décimos, basicamente, que foi o que eu ganhei agora, né? É bem complicado você ter esses errinhos bobos de uma curva para outra ao longo da corrida, que você acaba perdendo muito tempo, né? É uma somatória de pequenos erros. Às vezes não é nem um erro, é um fato de você não ter ido 100% naquela curva. Então você poderia ter feito ela muito mais rápido, e aí você perde 1 décimo, 2, e aí vai somando uma curva com outra. No final da volta você perdeu 1 segundo, 1,5 segundos, por causa da somatória dessa pilotagem conservadora, que eu preferi tomar, né? Você vê que ó, nesse momento foi complicado, né? Porque em nenhum treino esse toque na terrinha estava fazendo a traseira do carro sair. Em nenhum momento. Você podia até espalhar um pouquinho e pegar essa areia lateral, que você não tinha tanto problema, não dá off-track também. E justamente na hora da corrida, no momento tenso, eu pego lá e ele dá uma traseiradinha. Você vê que eu corrigi com contra-esterço, tirei o pé do acelerador, porque como ele é um carro com tração traseira, você precisa tirar o pé do acelerador, ao contrário de quando é direção com tração dianteira. Quando é tração dianteira, você acelera fazendo um contra-esterço, e aí você corrige a traseirada. Nesse caso eu tive que tirar o pé, ou seja, eu perdi tempo, e também acaba a concentração te atrapalhando um pouco, porque nos treinos e na quali e tudo mais você ataca aquela zebra bastante, pega bastante aquela areia ali, e chega na hora da corrida o carro dá uma traseirada. Você vê que nessa chicane eu já errei, peguei ataquei a primeira, ela tem a mesma similaridade com a outra chicane também do meio da pista. A primeira zebra ali, a primeira parte da curva, ela é bem alta, e a segunda é mais baixa, você consegue atacar bem mais. E aí eu ataquei demais a primeira, você vê que o carro dá uma pulada, acaba tirando sua tangência da curva, e você acaba perdendo tempo. Se você acelera naquele momento, você pode rodar também, por causa da diferença de rotação de uma roda com outra, faz o carro rodar no próprio eixo. É comum isso acontecer nessas saídas de curva quando você está com o carro desequilibrado. Mas beleza, eu consegui fazer uma curva melhor, quer dizer, eu fiz uma curva pior ali, porque eu estava desconcentrado. Você vê, ó, passei da entrada de curva de novo e o tempo vai piorando em relação à última volta. Apesar dos meus batimentos, você dá uma olhadinha ali que ele tinha dado uma caída para 130, ó, comecei a errar, baixou o tempo, já aumentou, já fiquei tenso na hora, porque eu vi o tempo piorando, não conseguia fazer essa saída de curva da forma que eu queria. Tava passando demais, carregando muita velocidade na entrada de curva, então eu acabava perdendo tempo em toda essa reta aí depois, né? Aquela curva, né, para direita, uma curva para esquerda, e essa reta eu acabava perdendo um pouco de velocidade, não tem jeito. Porém, eu vi que o gap entre os dois da frente aí acabaram se mantendo assim 3 segundos, 3, 4. Eles acabaram dando uma relaxada também. Aí eu tentei me acalmar um pouco para manter o foco nessa pilotagem. Era uma corrida rápida de 20 minutos, então não tinha tempo para você se recuperar de erros grotescos. E aí eu tava tentando me manter, mas você viu aqui, eu errei, o cara da frente abriu mais tempo, o cara de trás também não estava conseguindo chegar, eu estava conseguindo manter um ritmo realmente para P3. Os dois primeiros estavam bem consistentes ali, eu errei
Em alguns momentos eu era mais rápido que eles. As minhas voltas de quali, por exemplo, ó, pode ver que nessa parte aqui eu já ataquei a graminha. A grama não, né? A areia ali. E não teve problema nenhum. Foi um caso pontual ali. As minhas voltas de quali e minhas voltas no treino eram mais rápidas, até mesmo do que eu fiz na quali para essa corrida. Porém, eu preferi, como eu já falei, manter um pouco um lado mais conservador, não atacar tanto algumas zebras, apesar de em alguns momentos eu errar a tangência da curva e atacar demais, mais do que eu gostaria. Você vê que aí a minha saída não foi tão boa. Mas eu estava ganhando tempo até o momento que eu fiz a curva e acertei aquelas bananinhas que ficam mais altas, né? É o chamado anti-cut, né? Aquela zebra que tem aquela parte mais alta. Aí o carro dá uma distracionada para fora também, eu tive que tirar o pé, acabei perdendo aí, um décimo e pouco que eu tinha ganhado antes. E aí você vê meu batimento cardíaco subindo também, que aí começa a ficar tenso, né? Você começa a errar. E aí você já fica, caramba, daqui a pouco eu vou embora e vou meter esse carro no muro. Não é possível, né? É muito erro na sequência. E tem que manter muita concentração, principalmente nessa primeira curva, gente. Pra quem for fazer corrida em Zolder de GT3, de GT4, carros de turismo assim, é muito complicado. Carro em Fórmula ainda o balanço dele é um pouco menos agressivo, não porque o carro não tem tanto balanço, mas é porque a suspensão é mais firme e você tem mais aderência mecânica e aerodinâmica também. Então você não sofre tanto se você não modular o freio tão bem, né? Se você não fazer o trail brake correto. Mas nos carros de turismo aí, como é o caso do Porsche GT3, né? Os carros que tem o monobloco e tudo mais, é um pouco mais complicado porque o carro perde muito balanço. Ele fica totalmente incontrolável se você erra demais aquela frenagem. A traseira aparece e você roda ali muito fácil. Então tem que tomar muito cuidado naquela curva. E você vê que eu tô sempre mantendo a minha volta anterior, ok? Essa curva eu sou muito inconsistente. Às vezes eu faço ela muito bem, às vezes eu faço ela muito mal. Às vezes eu freio demais, às vezes eu freio de menos. Não consegui modular o freio de uma forma que deveria ser a correta. Eu tava errando demais ali. Mas fazer o que, né? Faz parte da evolução do piloto. Mais uma vez eu tive uma saída de curva um pouquinho pior do que da volta anterior. Consegui fazer um tempo de 1:30 também, né? Não, 1:29.3. Acho que tinha sido a minha volta mais rápida, se eu não me engano, da corrida. E você vê que os dois primeiros, né? Ó, o primeiro fez 1:29.0, um tempo muito bom, ele abriu mais ainda. Porém, a Porsche fez um tempo pior. Então, se eu mantesse essa minha pilotagem, mesmo com os erros que eu tive, ó, ela foi uma volta ok. Eu alcançava aquela Porsche, mas eu tava muito tenso. Ó, mais uma vez eu peguei aquela areia ali e ela tava jogando o carro um pouquinho pro lado. Infelizmente eu tive que ser mais conservador ainda naquela curva. É uma curva que eu ganhava tempo em relação à Porsche, do Gale, que é o piloto que está na segunda colocação. Mas até então, né, eu tava ganhando o iRating, que é meu valor de ranqueamento, né, eu tava ganhando, né, eu tava melhorando isso. Então eu tava tentando manter a calma. O quarto lugar acabou cometendo um erro ali, ele tava 16 segundos já de mim. Acabei ficando numa corrida praticamente sozinho, porque eu tava tentando só bater o meu tempo e manter a minha consistência. Porque o P4 e o P5 ali estavam cometendo diversos erros. Essa pista é bem traiçoeira, igual eu falei. Aquela curva 1 é bem traiçoeira. Aquela chicane no meio é bem traiçoeira também. E a saída da segunda chicane ali é bem complicada também, porque se você não faz a tangência certinho, você tem que tirar o pé para poder completar a curva. Ou se você tiver com pneu frio, por exemplo, que é um erro muito comum, o pessoal acaba rodando ali com pneu frio. É bem comum isso aí. Eu tava também tentando dar uma olhadinha na questão dos pneus da Porsche para poder entender um pouco mais como que funciona, porque eu lembro que na Ferrari eu fui fazer uma corrida em Willow Springs, por exemplo, e o pneu dianteiro esquerdo ele aquecia acima dos 100 graus, que chegava a 110, 105. Eu não sei se era uma condição da pista ou se era uma condição do carro ali. Era uma pista no sentido anti-horário, até onde eu me lembro, anti-horário, e com muitas curvas de alta. Então eu tinha que ficar muito atento com essa temperatura de pneu ali, porque eu já sabia que o carro ia dar uma escorregadinha em certos momentos. A Porsche eu consegui manter essa temperatura muito bem, com exceção do pneu traseiro direito,
que ele tava sempre um pouquinho mais frio do que eu gostaria. Ele tava em 76 graus aí, que você consegue ver no painel do carro, nessa parte amarelinha onde tá escrito Tire. Você tem aí a temperatura e calibragem dos pneus. Lembrando que essa corrida aqui é uma corrida de setup fechado, a gente não tem opção de mexer nada, nem combustível, nem controle de tração, mapa de potência, nada, extremamente nada. Do jeito que vocês, a única coisa que você consegue fazer é o balanço do freio, você consegue jogar o freio mais para trás ou mais para frente. Se você olhar no painel do carro aí, o brake bias ali, no canto inferior direito, meu brake bias está 1.03. O que isso significa? Na Porsche, eles têm um sistema diferente aí de medição do brake bias, né? Ele começa em 0, o 0 significa que ele está 50%, né? Tanto dianteiro quanto traseiro, ele tá um meio termo aí. Significa que é bom? Não, significa que está no meio. Aí vai variar conforme condição de pista, condição de pneu, condição de diversas coisas. Nesse caso, quanto maior o número da Porsche, mais dianteiro o freio está. Como eu não estava tão confiante, principalmente na parte da curva 1, eu joguei meu freio 51.03 para frente, então ele estava levemente um freio dianteiro, para quando eu apontava nas curvas com freando, eu evitar de dar uma traseirada e o carro simplesmente escapar e eu acabar rodando, para tentar manter a consistência. Nessa curva eu errei muito, você vê como eu passei da freada, passei da tangência ideal, acabei perdendo aí 7 décimos, muita coisa, um absurdo. E aí o P2 foi embora, acabei só me concentrando em levar o carro para casa, como diria o pessoal, né? Acabei só me concentrando em terminar a corrida, fazer o meu safety rating aí melhorar e também o meu iRating. Para quem não joga o iRacing, o que é o iRating e o que é o safety rating? O safety rating é seu índice de segurança na pista. Então quando você sai da pista, você toma uma pontuação no seu safety rating. Quando você bate em alguém, é pontuação no safety rating. Se você for rodar com o carro, fazer alguma coisa, é pontuação no safety rating. E o iRating é a pontuação de ranking, né, do seu nível de piloto. E aí tá aí a bandeirada final. Foram 20 minutos de corrida, se eu não me engano, um pouco menos talvez, acho que foi 15 na verdade. 20 minutos foi a sessão total. E eu consegui manter o meu P3, apesar de não estar tão consistente. O pelotão de trás também estava errando bastante, só que errando a ponto de rodar, de ter batidas e tudo mais. E eu consegui manter aí essa consistência para manter o P3. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou trazer outras corridas também. Essa aqui foi a corrida de GT3 Challenge da Fanatec. Eu vou trazer também a VRS Sprint Series também, que é uma corrida sprint de 40 minutos com parada de box. É bem interessante também e eu vou trazer para vocês. Então essa corrida, minha primeira que eu tô trazendo para cá. P3, não é sempre isso que acontece, né? Eu pegar um pódio é meio complicado, a iRacing é muito competitivo. Mas é isso, gente. Então, nos vemos na próxima corrida. Valeu, falou e até mais.